Pessoal, vamos lá então, a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre adição e subtração. Adição e subtração, conforme o nosso estudo aí para a turma de quarto ano, quinto ano, né? Especialmente essa vai para os meus alunos aí do quarto ano. Bom, primeiramente nós temos que falar um pouquinho sobre quais são os termos de uma adição e de uma subtração. Então já desenvolvi previamente para vocês aqui, a gente vai estar comentando para que fique bem claro a respeito do tema, tá? Então nós vamos falar agora sobre os termos da adição. Bom, em uma adição, os termos adicionados, ó, esse aqui é um termo, esse aqui é o outro termo, então esses termos adicionados são chamados de parcelas. E o resultado que se obtém é chamado de soma ou total. Deixei para vocês aqui um exemplo, para a gente estar comentando sobre ele, e aqui os termos que a gente vai comentar na sequência. Bom, primeiro nós temos aqui então o número 1675, e nós vamos somar, adicionar, com o número 1043. Primeiro, deixar bem claro para vocês que a gente tem a classificação dos números da seguinte maneira. Nós contamos aqui, ó, primeira ordem é a unidade, segunda ordem é a dezena, terceira ordem é a centena. Quando nós temos três ordens reunidas, a gente forma uma classe. Por isso eu coloquei essa barrinha pontilhada para separar a primeira classe, são essas três ordens aqui, chamada de classe das unidades simples. Vou escrever aqui em cima, ó, classe das unidades simples. Ok. Quando o número é maior que 1000 ou maior que ele, né? Ele já vai entrar na segunda classe, que é a classe dos milhares. Por isso aqui nós temos unidade de milhar. Volta tudo de novo. Unidade, dezena, centena. Só que agora milhares, né? Então esse aqui é um valor de unidades de milhares. Sempre quando vocês forem efetuar cálculos, tomar esse cuidado de organizar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Deixando também um espaçamento entre os números. Não escrevam tão embolados os números que vai se sentir dificuldade depois para resolver. Então aqui na sequência da direita para a esquerda, 5 unidades mais 3 unidades formam 8 unidades. 7 dezenas mais 4 dezenas formam 11 dezenas. Como a gente não terminou o cálculo ainda, o 11, formado pelo algarismo 1 de dezena e algarismo 1 de unidade, ele não pode vir completo aqui. Então eu deixo a unidade, sempre a unidade fica e a dezena sobe. Então por isso aqui ficou 1 da unidade e subiu uma dezena para a esquerda aqui, ó, lá na centena. Agora eu tenho 6 centenas mais nada, continua 6. Porém tinha subido 1, 6 e 1 são 7. E nas unidades de milhares a gente tem 1 mais 1, 2. Então formou 2.718. Como a gente está falando dos termos da adição, quais são os termos? Parcela mais parcela é igual a soma ou resultado. Então quando a gente tem uma adição, nós temos os termos são chamados de parcelas. E o resultado que a gente encontrar, o nome dele é soma. Também pode ser reconhecido como resultado, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a subtração.
termos da subtração. Também deixei um exemplo aqui, a gente vai falar sobre eles, mas o conceito aqui, ó, o número do qual se retira uma quantidade, por exemplo, nós temos aqui 9.665, aí nós vamos retirar 4.073, então é esse aqui que está falando agora. O número do qual se retira uma quantidade é chamado de minuendo, é o primeiro valor. É sempre o valor maior recebe esse nome, minuendo. A quantidade diminuída, essa daqui é a quantidade diminuída, é chamada de subtraindo e o resultado é a diferença. Por isso que muitas vezes, nas situações de problema, quando pede-se para calcular a diferença, a gente tem que usar a subtração. Calcule a diferença entre o número de figurinhas que Paulo tem e que Renata tem. Então aí você vai pegar a quantidade de figurinhas que o Paulo tem menos a quantidade de figurinhas que a Renata tem. Toda vez que for falar de diferença, é isso aqui, ó, é subtração. Então esses são os termos da subtração: minuendo, subtraindo, diferença ou resto. É o que a gente tem aí em questão de termos. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as propriedades da adição, que é um dos itens que foi cobrado de vocês essa semana, e isso aqui pode contribuir com alguns estudantes, né? Bom, são 3 propriedades. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Propriedade comutativa. Veja bem, em qualquer adição, quando mudamos a ordem das parcelas, nós vimos agora há pouco no vídeo que numa adição a gente tem parcela mais parcela e o resultado é a soma, certo? Então, em qualquer adição, quando mudamos a ordem das parcelas, a soma, ou seja, o resultado, não se altera, não modifica. Então, deixei um exemplo aqui, bem prático para compreender. Você tem 20 mais 15, ou seja, a primeira parcela é o 20, a segunda parcela é o 15. A soma deu 35. 20 mais 15, 35. Como está dizendo que se eu alterar, quando mudamos a ordem das parcelas, a soma não se altera, é porque se eu fizer 15 mais 20, também vai dar 35. Então eu esquematizei para vocês aqui, ó, que o 15 é uma parcela, o 20 é a outra parcela, e o resultado, o 35, é a soma, chamado também de resultado, certo? Lembra que aqui o 15 está na primeira ordem, a primeira parcela, e aqui ele já está na segunda. É porque quando a gente altera a ordem das parcelas, a soma não se altera. Outra propriedade. Propriedade associativa da adição. Primeiramente, vamos ver o que diz essa propriedade. Em qualquer adição, quando podemos associar as parcelas de maneiras diferentes, obtemos sempre o mesmo resultado. Quando podemos associar. O que é associar? Digamos assim, é como você consegue escolher aonde vai calcular primeiro. Olha pelo exemplo que eu passei aqui, que é mais fácil de compreender no exemplo. Você tem 10 mais 12 mais 5. Nós temos aqui uma adição de 3 parcelas. Só que nós podemos associar de diferentes modos essas parcelas para resolver elas. Então a gente pode pegar aqui, ó, colocar entre parênteses, só para indicar onde vai ser resolvido primeiro. É claro que esse cálculo pode ser feito mentalmente, tá? 10 mais 12, primeiro, que dá 22, depois mais o 5, que dá 27.
Mas só para mostrar para vocês, coloquei o parênteses para indicar que a gente vai resolver primeiramente as duas parcelas primeiras. 10 mais 12 deu 22. E a terceira parcela, que é o 5, a gente vai somar depois com o resultado que obteve. 22 mais 5 dá 27. Então esse 5 aqui a gente vai repetir ele, né, mais uma vez, para depois somar e chegar no 27. Percebeu que aqui eu somei o 10 e o 12 primeiro? Agora nós vamos fazer o mesmo cálculo, já está feito aqui, né? Vou mostrar para vocês o mesmo cálculo, porém agora pegando as duas últimas parcelas, pegando o 12 e o 5, deixei entre parênteses para indicar que a gente vai resolver eles primeiro, e 12 mais 5 dá 17, né? Como o 10 está antes, eu repeti o 10. 10 mais 12 mais 5, 17. E 10 mais 17 é igual a 27. Repara que o resultado é o mesmo. Isso é o que diz a propriedade associativa da adição. Nós vamos aqui agora para a última propriedade da adição, que é a propriedade do elemento neutro. Como o próprio nome está dizendo, neutro. Vamos lembrar aí de um veículo, né? Quando o veículo está na marcha neutro, o veículo não vai para frente, o veículo não anda, né, para trás também, ele não tem movimento, porque ele está neutro, certo? Aqui também na adição nós temos uma propriedade do elemento neutro. É aquele elemento que ele não altera o outro resultado. Então está bem claro aqui para nós que o zero é o elemento neutro da adição. Por quê? Porque ele não altera o valor do outro número. Por exemplo, 0 mais 15, repara que o 0 ele não altera o valor do 15, ele não altera para mais nem para menos, ele não aumenta e nem diminui o valor do 15, então ele não alterou. Então ele é neutro. Ele, para adição, ele não tem valor, né? Não altera o resultado. Se eu colocar ele depois, tanto faz, ele também não vai alterar. O 17 mais 0 também dá 17. O 0 ele não conseguiu alterar o valor desse número, o que não acontece com outros valores, né? Então, na adição, só para deixar claro, se você pega o número 2 mais o número 1, a resposta é 3, certo? Então, esse número 1 alterou o resultado do 2. 2 mais 1 deu 3. Isso não acontece com 0. Quando ele aparece na adição, o resultado permanece o outro número. Tá? Então é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje, para vocês relembrarem essa parte que nós já estudamos, que já foi vista em outras etapas anteriores, mas a gente precisa sempre estar retomando, né, tirando as dúvidas. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre um pouco mais sobre a subtração e entrar já na multiplicação também, tá bom? Um abraço a todos.